sócio numa empresa limitada. Se eu estou pensando em me divorciar, será que eu vou ter que dividir as minhas cotas com outro cônjuge? Então, se tu é casado pelo regime da comunhão parcial de bens ou pelo regime da comunhão universal de bens, assista este vídeo até o final porque ele é para ti. Então, após a vinheta, nós vamos conversar. Olá pessoal, meu nome é Bárbara, eu sou advogada de Direito de Família e Sucessões e hoje nós vamos falar sobre a partilha ou não de cotas empresariais. Então, se tu é casado pelo regime da comunhão parcial ou da comunhão universal de bens, esse assunto aqui vai ser bem interessante para ti. Gente, este tema, o divórcio, quando um dos cônjuges é empresário, ele possui várias variantes, como o regime de bens, o tipo empresarial, então são várias coisas que interferem. Então, para delimitar o tema aqui, nós vamos falar de quem é sócio de uma limitada, de quem possui cotas de uma limitada e também, como eu disse no início, é casado pelo regime da comunhão parcial ou a comunhão universal, que é o mais comum e é o que gera mais dúvidas. E de maneira resumida, vocês sabem que o regime da comunhão parcial de bens é aquele que vai ser dividido no momento do divórcio tudo que foi adquirido de forma onerosa por um dos cônjuges. Então, aí vem a dúvida da empresa constituída durante o casamento. E no regime da comunhão universal se partilha tudo no momento de um divórcio, inclusive os bens anteriores ao casamento ou os bens herdados ou doados, sem cláusula de incomunicabilidade. E aí então pode surgir a dúvida daquele empresário de uma limitada, se na hora do divórcio ele teria que dar metade das cotas dele para aquele cônjuge. Antes mesmo da gente falar do próprio direito de família, a gente não pode se esquecer aqui dos princípios do direito empresarial. Esse princípio que norteia o direito empresarial e as sociedades de pessoas, como as limitadas, que acaba interferindo de forma bem direta no direito de família. O que eu estou falando? Uma limitada, uma empresa de cotas, a gente diz que é uma empresa de pessoas, em que há a intenção, a vontade expressa e declarada daquelas pessoas em serem sócias. É o afeto entre aqueles sócios. E é exatamente por causa desse afeto entre os sócios que eu não posso permitir, como sócia de uma empresa, como cotista de uma empresa, que de repente um ex-cônjuge de um sócio meu venha fazer parte dessa sociedade. Aonde está a vontade em ser sócio dessa pessoa, desse ex-cônjuge? Aonde está o afeto entre esses sócios? Sem falar da situação entre o ex-casal virar sócio agora de uma empresa. Então, é basicamente por causa disto, essa falta de afeto, essa falta de vontade, que quando eu estou me divorciando, se eu sou empresária, eu não sou obrigada a dar metade das minhas cotas para o meu ex-cônjuge e agora permitir que ele seja meu sócio numa empresa. Então, é exatamente por isso que não há essa obrigação da partilha das cotas. Mas como que fica então, já que eu não vou pegar metade das minhas cotas e vou dar para esse ex-cônjuge? No caso, o que é feito? Se apura quanto que vale os 100% das cotas daquele cônjuge que está se divorciando e o outro vai ter direito à metade dessas cotas, a metade do valor correspondente a essas cotas. Geralmente se entra com uma ação de apuração de haveres para saber quanto que valem aquelas cotas do cônjuge que está se separando, para que o outro tenha direito a uma indenização ao valor correspondente à metade. Então é assim que funciona. Eu não vou dar metade das minhas cotas na hora de um divórcio, mas eu vou ter que sim indenizar o outro pelo valor correspondente à metade das minhas cotas. Lembrando, é claro, que se a gente está falando em comunhão parcial de bens, essa obrigação em dar metade das cotas é só se a empresa foi constituída no período da união, no período do casamento. Não sei se vocês conseguiram entender, na verdade é uma coisa bem simples, tá, gente? Embora eu tenha começado com uma explicação um pouco mais profunda, tenha delimitado algumas coisas, tenha trazido outros conceitos, como o conceito empresarial do afeto entre os sócios em uma limitada, resumindo, de forma resumida, não é obrigado, tu não vai ter que dar metade das tuas cotas, tu vai dar para o outro o valor correspondente à metade das tuas cotas, então ele não vai virar teu sócio nessa empresa.
Espero que tu tenha gostado do vídeo. Se tu ainda não te inscreveu no canal, eu vou te convidar a te inscrever, a ativar o sininho para receber notificações sempre que um vídeo for postado, até porque eu vou trazer mais vídeos agora tratando outros tipos de sociedades empresárias. Tá bom, gente? Um abração e até os próximos vídeos.